autoconhecimento e perfis de clientes. Essa é a nossa missão para hoje. Dominar melhor o autoconhecimento sobre as suas tendências de comportamento, quais partes do atendimento você vai ter mais facilidade, quais você vai ter mais dificuldade, como que funciona a sua natureza comportamental. E na parte final do nosso treinamento, nós vamos botar o olho voltado para o cliente. Por que eu digo na parte final? Porque grande parte do conhecimento que nós precisamos para entender o outro começa no entendimento de nós mesmos. Então, você vai perceber que eu vou realmente investir 70% do nosso tempo um holofote para você, para que você ganhe mais consciência sobre você, sobre sua tendência de comportamento. E os últimos 30% do tempo eu vou destinar um olhar diretamente para o cliente, onde você já estará consciente de si e com mais facilidade vai conseguir perceber o outro. Comportamento. E aí é importante que você já entenda de imediato uma coisa que eu acredito que seja essencial para esse estudo, é diferenciar comportamento de crenças, de valores, são coisas separadas. Crença, valores, caráter, né? Tem pessoas que têm um caráter de um jeito, outras de outro, tem pessoas que valorizam uma determinada coisa, outras valorizam outra. Isso é diferente de comportamento. Então, eu vou te dar um exemplo simples que vai te ajudar a diferenciar isso agora. Tá? Digamos que eu esteja falando com uma pessoa que está na dúvida, né, se ela vai praticar um assalto, por exemplo, se ela vai assaltar um banco. Né? A pessoa está na dúvida se ela vai assaltar um banco ou não. O caráter dela, os valores dela, né, é o que vão dizer se ela vai querer assaltar o banco ou se ela não vai praticar esse crime. São os valores, o caráter dela que vai agir na hora dessa balança. Mas digamos que essa pessoa não tenha muito caráter e ela acabe decidindo assaltar o banco. A partir do momento que ela decidiu assaltar o banco, a maneira com a qual ela vai praticar esse assalto já tem a ver com o comportamento dela. Se ela tiver uma tendência de comportamento, né, determinada tendência de comportamento, ela pode praticar esse assalto de forma violenta e disruptiva, sem pensar tanto nas consequências, sem ser muito cuidadosa, ferindo alguém às vezes, né, sem se preocupar muito se isso pode acontecer ou não. Essa pessoa também, se ela tiver um outro comportamento, ela pode acabar optando por praticar esse crime, esse assalto, liderando pessoas para que, através dessas pessoas, ela consiga realizar e ela fica ali no campo da gestão e não se envolve tanto no assalto diretamente. Ou então ela pode buscar praticar esse crime, né, se preocupando muito com as pessoas, sem querer que ninguém saia ferido, desde clientes do banco até sua própria equipe, seguranças, funcionários da agência. Uma das principais preocupações dessa pessoa pode ser que, além dela conseguir o sucesso na missão dela, que ninguém saia ferido ou saia machucado. Ou pode ser que essa pessoa queira fazer o assalto do século, como aquela série famosíssima, La Casa de Papel, né, onde a pessoa que está ali idealizando, né, chamado de o professor, quer fazer de uma forma extremamente metódica esse assalto, né, para que ele realmente fique marcado como o assalto do século, pensado nos mínimos detalhes. Então, percebe, o que eu estou querendo te dizer com isso? Os teus valores, o teu caráter, ele te ajuda a tomar decisões. Mas a partir do momento que você toma determinadas decisões, é a sua tendência de comportamento que me mostra como você vai agir, como geralmente você age. Por isso que é importante que a gente entenda a tendência de comportamento, não só das pessoas, mas principalmente a nossa, para que a gente saiba quando o nosso comportamento está nos ajudando, jogando a nosso favor, e quando o nosso comportamento está jogando contra, atrapalhando até a gente em alguma tomada de decisão. Então, diferencia agora, desde já, o que são crenças, valores de comportamento. Caráter, crenças, valores é uma coisa, comportamento é outra. E por que eu bato muito nessa tecla no início? Porque você vai ver algumas tendências de comportamento aqui que vão lembrar você de pessoas que talvez te fizeram mal,
de pessoas que talvez você teve algum conflito ou você não gostava de estar na presença delas, e pode ser que você interiorize esse sentimento e queira se afastar de todo mundo que tem determinado comportamento. E não é por aí. Na verdade, pessoas de comportamentos diferentes têm qualidades diferentes e se complementam. Então, não julgue pessoas com perfil comportamental diferente do seu. Tenha empatia e entenda que todo mundo tem ponto forte e ponto fraco. E se você teve uma história não tão interessante com alguém, que fique naquela pessoa, entenda que talvez tenha mais a ver com o caráter daquela pessoa do que todo mundo que tem determinado comportamento, beleza? Então, quando eu falo sobre alta performance, existem 3 pilares. Né? O primeiro deles, que é a base, é o comportamento, que é o que a gente está falando aqui hoje. Né? O comportamento ele é a base da produtividade e do sucesso. Depois vem o conhecimento e, por último, as habilidades. O problema é que no mundo que a gente vive, né, nessa parte principalmente ocidental, que é voltada para o taylorismo, a parte oriental do planeta, ela é, de uma forma geral, voltada por behaviorismo. Behaviorismo são teorias comportamentais. E a ideia do meu projeto é unificar essas 2 teorias, pegar a parte processual, parte de performance do taylorismo e somá-la o lado comportamental do behaviorismo. E aí você vai ter algo único, que é o nosso objetivo aqui. Então, repara, nesse slide que eu estou te mostrando, desses 3 pilares da alta performance, o que geralmente o mundo se preocupa? Ele se preocupa mais com o conhecimento e com as habilidades. Então, se eu vou contratar alguém, geralmente o que as pessoas buscam? Deixa eu ver aqui, essa pessoa se formou nessa instituição, tem essa pós-graduação, tá? E quais são as habilidades? Ela já trabalhou? Ela tem experiência no ramo? Né? E para por aí. E aí o que acontece nas empresas? As empresas contratam pessoas por conhecimento técnico e demitem por falhas comportamentais. Ah, a Bruna, ela não era engajada. Ah, a Bruna, ela não era comprometida. Ah, a Bruna, ela discutia com o cliente o tempo inteiro. Ah, a Bruna, ela não lidava bem com a equipe. Ah, ela era desinteressada. Ah, ela não era muito detalhista, errava o procedimento. Percebe? Então, a base é o comportamento. Se você foca a tua energia em cima de algo que você tem um comportamento ideal para aquilo ali, você cria uma cola entre o conhecimento e a habilidade, porque você vai ter prazer de unificar esses 2. Vou te dar um exemplo. A minha natureza comportamental é de um comunicador. Eu sou um comunicador, né? Eu estava hoje me segurando para não falar muito, né? Vendo o jogo, me segurando para não falar muito, para poupar a minha voz para estar aqui, porque minha natureza é comunicadora, estando trabalhando ou não. Então, tudo que gera conhecimento, que vai me ajudar a ser um comunicador melhor, o meu interesse desperta muito rápido. E o desejo de implementar e desenvolver habilidades em cima disso é maior ainda. Agora, imagina se eu estivesse tentando ser o melhor numa área que eu não domino. Imagina se você me coloca numa sala para trabalhar agora, sozinho, sem me comunicar com ninguém, e eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, todos os dias da semana, sozinho, só eu e o computador e algumas planilhas. Você ia acabar comigo. Eu não ia ter prazer nenhum de administrar novos conhecimentos, ia ter menos prazer ainda em exercer as habilidades, porque a minha natureza não é voltada para aquilo. O máximo que eu conseguiria é o quê? Passar de ano. Então, mais uma vez eu reforço, vamos encontrar a sua tendência de comportamento, você vai entender onde a sua natureza brilha, que conhecimentos você vai ter mais prazer de absorver, que habilidade você vai ter mais prazer de desenvolver, e onde você perceber que a tua natureza não é muito voltada para aquilo, vai soar aquele alarmezinho na sua cabeça falando assim, passe de ano. Faça de forma prática alguma estratégia, alguma técnica para te ajudar a superar essa etapa, porque ninguém é bom em tudo, beleza? E se a gente for mergulhar um pouquinho mais profundo, eu vou trazer uma ferramenta para você agora chamada Janela Johari. A Janela Johari, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Se você olhar na parte de baixo dela aí, está escrito eu reconheço em mim ou eu desconheço sobre mim. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento e ela é uma ferramenta também de feedback do que os outros reconhecem em você e do que os outros desconhecem sobre você. Ela é uma ferramenta que consegue fazer esses 2 olhares ao mesmo tempo. A Janela Johari, essa ferramenta tem esse nome por quê? Primeiro, porque o nome janela fica um pouco mais óbvio, né? Porque você vai ver esses 4 quadrantes aí se assemelham a uma janela. E o nome Johari é porque foram 2 psicólogos americanos que desenvolveram essa ferramenta. Um tinha o nome de Joseph,
e o outro Harrington. E aí eles unificaram o nome e colocaram Johari no nome dessa ferramenta. Geralmente quem trabalha com psicologia ou fez processos de coaching costuma conhecer essa ferramenta. Mas eu vou apresentá-la para você começar a entender um pouco desse dinamismo de comportamento, tá? Então existe uma área chamada área aberta. O que é a área aberta? É a área onde você se reconhece, repara, ela está na coluna do eu me reconheço, é uma área onde você se reconhece, porém ela é uma área onde os outros te reconhecem também, na verdade, os dois te reconhecem, né? Se você olhar na linha dos outros, os outros te reconhecem, e você olhar na coluna do eu, você se reconhece. Por isso é uma área aberta. O que é essa área aberta? São aqueles talentos tão aflorados em você que você tem muita clareza de quais são. As pessoas que ficam pouco tempo com você também percebem. Podem ser defeitos, podem ser emoções, tá? Falando de uma forma geral. Mas é uma área onde você se reconhece e quase todo mundo ao teu redor também te reconhece. Logo na sequência, tem uma área oculta ou uma área secreta. O que é essa área? É a área onde você se reconhece, mas não necessariamente os outros. Os outros desconhecem determinadas competências, medos, enfim, emoções. Pode ser qualquer campo dentro do autoconhecimento, tá? Tem problema a área oculta ou área secreta? Não. São aquelas aptidões um pouco secundárias que você consegue dar uma seguradinha e não mostrar para todo mundo, principalmente se não for conveniente. Então, vou te dar um exemplo. Eu, Bruno, sou, como área aberta, eu sou um comunicador. Né? É muito nítido. Qualquer pessoa que vem conversar comigo vê que eu adoro falar, ouvir, interagir. Uma área já oculta que eu escolho para quem mostro é que eu sou muito detalhista. Então, às vezes eu chego até a ter um toquezinho nas coisas. Então, essa área oculta ou área secreta eu escolho para quem eu mostro. A partir do momento que eu mostrar para você, você vai começar a perceber. Mas se você me encontrar num barzinho, numa festa, talvez você não vai identificar, porque eu escolho os locais que eu quero mostrar esse outro lado meu. Não tem problema nenhum com essas duas áreas. Tanto a área aberta quanto à área oculta, você se reconhece. Isso é autoconhecimento. A terceira área que eu coloco aí para você é a área desconhecida. Qual é a área desconhecida? Como o nome já diz, é uma área que você desconhece sobre você e os outros também. É uma área do novo, do inexplorado. Então, vou dar um exemplo. Digamos que um belo dia você está em casa vendo televisão e aparece alguém num desses programas de entrevista fazendo origami. Sabe origami? Aqueles papeizinhos que você faz um monte de bichinho dobrando o papel? Então, aí vem alguém lá no programa, começa a fazer origami, aí você olha para a tua mesa, tu vê uns papéis ali, tu fala, quer saber, não estou fazendo nada mesmo, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu tentar aprender a fazer origami. E aí tu fica olhando no programa e fazendo, tu fala, nossa, até que foi fácil, eu fiz um aqui, pô, ficou perfeito. Aí a pessoa que está lá, né, o convidado, vira e fala assim, agora eu vou ensinar um origami para vocês aqui, que dificilmente alguém vai conseguir fazer, porque demora quase um mês para aprender ele no meu curso pago. Mas eu vou mostrar aqui como é difícil. E aí você vai acompanhando e mesmo sem muitas informações, você consegue fazer um cisne super bonito, que você mexe o rabinho, ele bate a asa, uma coisa linda. Tu fala, nossa, eu sou fera em origami. Olha que loucura, eu nunca imaginei isso. Ou seja, a sua aptidão em origami, não desconecta do exemplo, não. A sua aptidão em origami, que era uma área desconhecida, nem você sabia se seria bom nisso ou não, e nem outras pessoas ao teu redor, porque você nunca testou, agora você descobriu que você é bom em fazer origami. E aí você vai decidir. Você vai trazer esse origami para a área aberta e vai virar a louca do origami, que deixa um origami na mesa de todo mundo, deixa o origami em casa para o marido, bota o origami na mochila da criança, dá origami para o cliente, tem uma gaveta cheia de origami, se alguém está triste, você dá um origami para a pessoa, vai virar uma área aberta, todo mundo vai saber que você é o louco, a louca do origami, ou vai virar uma área oculta ou área secreta, que pontualmente, quando você quiser fazer, né, alguma coisa mais emocional para alguém, você vai preparar um origamizinho e vai entregar, mas você não vai ficar mostrando para todo mundo. Percebe? Então, a área desconhecida, quando você ganha consciência se você é bom, ruim, gosta, não gosta, ela pode se tornar uma área aberta ou uma área oculta ou área secreta. A área desconhecida também costumo dizer que ela é a graça da vida. Por que ela é a graça da vida? Porque você, quanto mais descobre coisas que você não sabia se gostava ou não, mais isso vai ganhando sabor. E por último, é onde eu quero trazer o máximo da tua atenção nessa ferramenta, é a área cega.
Qual é o problema da área cega? A área cega é a área onde você se desconhece. Repara, ela está na coluna do eu me desconheço, só que ela está na linha dos outros reconhecem. E é aí que mora o perigo. É quando os outros sabem mais sobre você do que você mesmo. Essa é a área cega. Então, a área cega é, por exemplo, eu não ser um bom comunicador e achar que eu sou. E quando eu saio da reunião, todo mundo fala, nossa, eu não aguento ouvir o Bruno, ele não consegue articular uma frase direito. E eu achando que sou o bam da comunicação. Ou eu achar que sou ruim em alguma coisa e acabar sendo explorado pelas outras pessoas porque eu não percebo quão bom eu sou aquilo, então eu não precifico, eu não monetizo em cima daquilo e faço de graça para ajudar os outros, por exemplo. Porque a área cega ela te prejudica de duas maneiras. Ou a área cega te prejudica de você cometer o mesmo erro seguidamente, sem entender o que está acontecendo, todo mundo ao teu redor entende, mas você não entende, ou não aceita, ou não quer enxergar esse erro, então você vai repetindo ele sempre que determinada situação aparece, e você dá um nome de destino. Ai, foi o destino que não quis. Nossa, sempre que chega nessa hora, o destino faz isso comigo. Em vez de assumir pelo menos metade da culpa, a gente acaba se cegando. E uma outra maneira que a área cega te prejudica é quando você é muito bom em alguma coisa, só que você não entende e não valoriza isso. E as pessoas acabam te utilizando, te usando literalmente, e não te dando o devido crédito. Então, o que eu vou te ajudar agora com esse próximo módulo é justamente a desvendar o que talvez seja uma área cega para você, que são suas aptidões, os seus talentos, até os seus defeitos também, mas trazer a consciência para você, beleza? Bruno, como que você vai trazer essa consciência para mim? Vai ser através de uma metodologia chamada DISC. Eu vou te apresentar os fatores DISC para que você perceba, dentre as tendências de comportamento, quais são as mais afloradas em você. Mas antes de te explicar sobre a metodologia em si, eu tenho que te explicar um pouco de como ela originou, para que você entenda um pouco da importância desse conteúdo. Quem criou a metodologia DISC foi esse rapaz simpático aí da tua tela em preto e branco, chamado William Marston. William Marston, na época lá de em torno de 1920, ele era um advogado criminal, tá? Ele era um advogado criminal que decidiu fazer pós-graduação em psicologia para entender melhor a mente dos clientes dele. Então, ele começou a estudar psicologia para poder entender melhor os clientes dele, e aí ele começou a perceber que ele conseguia, de certa forma, separar os clientes dele em grupos de tendência de comportamento. Olha, esse meu cliente, eles se assemelham muito nos seus comportamentos, eu vou separá-los nesse grupo. Esses outros eu vou separá-los nesse outro grupo. Esses outros eu vou separar nesse outro aqui. E ele começou a ficar tão fera com essa análise que até depois, quando ele ia para ambientes onde ele não estava mais no trabalho, rapidamente ele já começava a perceber as tendências de comportamento de todo mundo. Talvez com um olhar um pouco mais apurado, porque não eram criminosos, com emoções exacerbadas, mas ele começava a perceber as tendências de comportamento das pessoas, entre aspas, normais, né? Porque a gente sabe hoje em dia que ninguém é normal, todo mundo tem uma pá virada aqui e ali, todo mundo é meio maluquinho. E como que seria, então, Bruno, a metodologia DISC? Como que funciona isso? Cada letra D, I, S e C representa o que o William Marston chamava de um fator. Então, por exemplo, a letra D significa o fator dominância. Quem tem alta dominância na sua tendência de comportamento, ela costuma ter características em comum. Então, se vocês, depois a gente vai fazer aqui um questionário, se vocês tiverem alta dominância, você vai reparar que as pessoas que também têm vão compartilhar algumas características comportamentais com você. O I representa influência. Então, pessoas de alta influência também costumam ter algumas características comportamentais em comum. O S da metodologia DISC significa steadiness, em inglês, né? Começaria com a letra S, mas em português a tradução seria estabilidade. E a letra C significa conformidade. E aí a palavra conformidade não significa ser conformado, significa agir conforme o combinado. São pessoas mais voltadas para a exatidão, para agir conforme foi falado que seria feito, nos mínimos detalhes. Então, são pessoas que têm alta conformidade. A primeira dica que eu te dou é: todos nós, sem exceção, todos nós
temos naturalmente esses 4 fatores na nossa tendência de comportamento. Todos nós temos os 4 fatores. Mas o que eu quero saber é quais são os 2 mais latentes em você. Desses 4 fatores, quais são os 2 mais altos na sua natureza, que é por onde você vai buscar as suas vitórias. É como se fosse o teu braço direito e o teu braço esquerdo. Eu quero identificar isso para que você tenha mais clareza, até na hora de atender um cliente que tem o mesmo perfil que você tem numa dessas 2 potências, você vai ter mais facilidade de lidar. O cliente que tem um perfil diferente dessas 2 suas potências, você vai ter mais dificuldade, mas eu vou te mostrar no final do nosso treinamento como lidar com essas pessoas e você vai associar esse conteúdo com o conteúdo do primeiro treinamento que a gente teve também, tá bom? Pega aí a sua folha, agora é hora de você fazer o exercício. Pega a folha e como se fosse um ditado, coloca aí 1, 2, 3, 4, um embaixo do outro, como se fosse um ditado, até o número 24. Vai lá, 1, 2, 3, 4, até o número 24. Coloca aí, um embaixo do outro. Quando você finalizar até o número 24, aí sim você começa o exercício sentindo a resposta. A dica que eu te dou é, se você colocar em tudo que está aí 4 ou 5, lembra, ninguém é perfeito, só me mostra que você não tem um bom autoconhecimento sobre você. Da mesma forma, se você botar 1 e 2 em tudo, também me mostra que você não entende muito bem ainda as suas competências. Então, primeiro, vamos olhar para esse quadrante onde eu botei a letra D no canto superior esquerdo. Repara que lá na parte de cima, na setinha, está escrito ativo. E no extremo oposto, lá embaixo, está escrito ponderado, ou seja, existem pessoas que são mais ativas e existem pessoas que são mais de ponderar, pensar antes de agir. São 2 tendências que a gente vê nas pessoas de uma forma geral. Logo à direita, você vai ver que a setinha da direita está para o lado social e a setinha da esquerda está para o lado individual. Existem pessoas que são mais voltadas para o lado social, gostam mais de estar entre outras pessoas, sentem que ganham mais energia quando estão entre outras pessoas, e tem pessoas que são mais individuais, que preferem estar sozinha ou colocar a sua opinião acima até do que a opinião de outras pessoas, porque tem uma tendência de comportamento mais individual. Tá? Então, são esses os 4 grandes polos e cada fator da metodologia diz que vai orbitar dentro de um desses polos. Então, por exemplo, eu coloquei aí a letra D. A letra D significa o fator dominância. Pessoas que têm alta dominância, ou seja, esse fator da metodologia diz que é alto na natureza comportamental dessa pessoa, ela é uma pessoa que tende, na grande maioria das vezes, ser ativa e individual. O que isso significa? A cada 10 decisões importantes na vida de quem tem alta dominância, pelo menos 7 ela vai tender a agir rapidamente, de forma ativa e individual, pensando se aquilo é bom ou ruim, principalmente para ela, tomando uma decisão principalmente para ela. Então, a cada 10 decisões importantes na vida dessa pessoa, pelo menos 7, ela vai tender a tomar de forma ativa a ação e pensando se aquilo é bom ou ruim para ela, principalmente. Bruno, o que seriam decisões importantes? São decisões onde nós queremos muito alguma coisa e aí a nossa natureza acaba tomando a frente daquele desejo muito grande, ou quando a gente está sendo muito cutucado pelo ambiente, a gente está sendo talvez um pouco desgastado dentro de uma situação e aí a nossa natureza também aflora de um jeito maior. Então, principalmente decisões importantes, a nossa natureza aflora mais. Então, quem tem alta dominância tende a pelo menos 7 de 10 vezes, né, agir de forma rápida e individual quando é algo que essa pessoa cobiça muito ou ela se sente muito cutucada no ambiente. Tá? E aí eu vou trazer um resuminho primeiro para a gente entender o que significam as características de quem tem alta dominância. Pessoas de alta dominância têm motivação para conquistar objetivos. São pessoas que têm um senso de urgência muito alto, são pessoas que têm muita iniciativa, rapidez na tomada de decisão, são mais objetivas do que os outros perfis,
são mais determinadas. Quando botam algo na cabeça, dificilmente você tira. São pessoas mais pioneiras. Por quê? Porque elas gostam de assumir riscos e gostam de fazer as coisas à sua maneira. É um perfil muito voltado até para o empreendedorismo. Mesmo que trabalhe numa empresa, pessoas de autodominância tendem a ser muito empreendedoras na gestão da própria carreira, principalmente. Tá? Então, esse é um resuminho, e agora eu vou trazer de uma forma um pouco mais elaborada, para o teu material ficar ainda mais rico, as características de alguém que tem alta dominância. Então, eu vou ler aqui para você, mas me acompanha junto, tá bom? Pessoas de alta dominância, né, pessoas com esse perfil, são determinadas, independentes e motivadas para ter sucesso. E, geralmente, preferem fazer o que planejam ao seu próprio modo. No entanto, os indivíduos com esse perfil podem usar as suas características de forma intensa, apresentando gênio forte e certa agressividade em algumas circunstâncias. Pessoas com alta dominância são competitivas, são ambiciosas e lutam para alcançar os seus objetivos, mesmo que precisem enfrentar grandes obstáculos. Na verdade, costumam gostar de desafios e raramente recuam frente a uma situação de dificuldade ou de risco. Os dominantes não costumam confiar nas outras pessoas, eles procuram alcançar o sucesso pelos seus próprios méritos, sem pedir ou esperar ajuda das pessoas que o cercam, e se em alguma situação o apoio dos outros for indispensável, eles tendem a dar ordens diretamente ao invés de pedir cooperação. Os indivíduos com alto D, que é como a gente chama quem tem alta dominância, têm necessidades de alcançar e manter autoridade e poder sobre outras pessoas. Essa busca por autoridade e poder é maior nos ambientes onde vivem ou onde trabalham. Então, um resumo um pouco mais completo de pessoas que têm alta dominância. Agora a gente vai falar de pessoas que têm alta influência. Por enquanto, talvez você já tenha se visto sendo alguém com alta dominância, talvez você já tenha identificado alguém que você conhece da sua família, alguém do trabalho, algum amigo. Agora a gente vai ver o lado da alta influência. Pessoas de alta influência, se você olhar aí bem no quadrante que ele se posiciona, são pessoas ativas e sociais. O que isso significa? A cada 10 decisões importantes na vida de quem tem alta influência como primeiro perfil comportamental, a cada 10 decisões importantes, pelo menos 7, essa pessoa vai tender a agir rapidamente, porém se preocupando muito com a opinião das pessoas que o cercam. Se aquela decisão vai atingir as pessoas positivamente, se vai atingir negativamente. Então, isso já diferencia ele do dominante. Tanto o influente quanto o dominante são ágeis na atitude, na decisão, são pessoas muito ativas que não precisam pensar muito antes de agir, gostam mais da ação de prontidão. Porém, a diferença é que o dominante é mais individual na tomada de decisão, se aquilo é bom ou ruim, principalmente para ele. Já o influente se preocupa se aquilo é bom ou ruim, principalmente para o coletivo próximo dele. Tá? E aí eu coloquei já algumas informações. Pessoas de alta influência, diferente do dominante, que tem a motivação de conquistar os próprios objetivos, quem tem alta influência tem como principal motivação se relacionar com os outros. Então, naturalmente, são pessoas mais sociáveis, mais simpáticas, mais otimistas, têm maior facilidade de comunicação, são mais entusiasmadas, mais persuasivas, têm mais flexibilidade no lidar com as pessoas, são mais autoconfiantes e têm uma ótima capacidade de improviso. São características diferentes. E aí eu trago para você um material também um pouco mais elaborado, que eu vou ler aqui junto com você. Pessoas de alta influência são mais entusiasmadas, simpáticas e calorosas em relação às pessoas e costumam ter mais necessidades sociais, como encontros com amigos e conversas. Pessoas com alta influência têm dificuldade em tomar atitudes que gerem rejeição ou desaprovação. Por isso, eles se relacionam com os outros através de um estilo amigável e aberto. A necessidade dos alto-I
que é como chamamos quem tem alta influência, a necessidade dos alto I em se relacionar e impressionar quem os rodeia costuma ser pouco compreendida por pessoas menos sociáveis. Mas esse jeito naturalmente sociável, muitas vezes, é um fator importante para unir indivíduos menos sociáveis. Por natureza, os alto I são extremamente confiantes e pouco maliciosos. Algumas vezes, o desejo de serem abertos com as outras pessoas pode levá-los a revelar informações ou expressar sentimentos que sujeitos mais reservados prefeririam esconder. No entanto, sua facilidade de se comunicar lhe permite sair de situações difíceis e pouco diplomáticas. Então, características mais completas de quem tem alta influência. Talvez você esteja se vendo agora ou vendo alguém que você conhece nessas características, tá? Agora, o terceiro que a gente vai falar é o S, que representa em português a palavra estabilidade. Se você reparar o quadrante que eu coloquei a letra S, ele está entre o ponderado e o social. O que isso significa? A cada 10 situações importantes na vida, a cada 10 decisões importantes na vida, de quem tem alta estabilidade, pelo menos 7, essa pessoa tende a pensar antes de agir, ponderar antes de agir e considerar principalmente a opinião social, as pessoas que estão em volta dela, se aquela decisão vai ser bom para ela e para o coletivo ou se vai atingir o coletivo. Então, pessoas de alta estabilidade ponderam antes de agir e se preocupam mais com o social na sua tomada de decisão. Então, coloquei um resuminho aí. Diferente do dominante, que quer conquistar os próprios objetivos, diferente do influente, que quer se relacionar com pessoas, a principal motivação de quem tem alta estabilidade é se sentir seguro. São pessoas mais ponderadas, mais cautelosas, mais preventivas, avaliam o impacto das ações antes de agir, são naturalmente mais pacientes, eles são mais persistentes, e persistência significa manter a mesma rotina, que é a próxima palavra que aparece aí, durante muito tempo, entendendo que lá no final você vai ter um prêmio. Então, são pessoas que têm mais facilidade de persistirem na mesma tarefa ou na mesma rotina. São pessoas que têm um maior equilíbrio emocional. Dificilmente você vê alguém de alta estabilidade se destemperando emocionalmente. São pessoas mais amáveis com o próximo, é o perfil que mais sabe ouvir, são pessoas que genuinamente gostam de ouvir e se interessam pelos outros, e é o perfil mais prestativo, tá? Então, agora um resumo um pouco mais completo de quem tem alta estabilidade. Esse perfil está representado pela letra S, a inicial da palavra em inglês, steadiness. Assim como o nome sugere, aqueles que demonstram alto nível de estabilidade encaram a vida de forma ponderada e estável. São pacientes e frequentemente mostram maior consideração e lealdade àqueles que o cercam. Pessoas desse perfil são mais empáticas e se interessam pelos problemas e sentimentos dos outros e são capazes de realizar funções de apoio ao próximo. Atuam de modo persistente e possuem poder de concentração que lhes permite desenvolver tarefas de forma estável. Enquanto outros tipos de perfis podem vir a ficar distraídos ou aborrecidos, as pessoas com alta estabilidade continuam trabalhando até concluírem a tarefa designada. Altos S são resistentes à mudança e preferem ambientes previsíveis e constantes. Por natureza, atuam de forma ponderada e trabalham melhor quando recebem instruções claras e apoio. Por essa razão, evitam ao máximo conflitos ou confrontações. E, por outro lado, esforçam-se também para adotar o papel de pacificadores caso surja alguma disputa na equipe, na família, no local onde ele está. Então, um resumo mais completo de alguém que tem alta estabilidade. Pode ser que você esteja se vendo nesse perfil, vendo já algumas pessoas também, tá? E para fechar o nosso pacote, o último perfil, que é o perfil de alta conformidade. Pessoas que têm alta conformidade, que é esse perfil como primeiro, né, que a gente chama de alto C, em cada 10 decisões importantes na vida dessa pessoa,
pelo menos 7, ela vai tender a agir de forma ponderada e individual. Ou seja, ela vai parar e pensar, será que isso é bom para mim? Deixa eu analisar aqui antes de agir. Beleza, eu acho que é bom para mim. E ela vai tomar a decisão dela. Então, se baseando principalmente em pensar antes de agir, ponderar bastante, e se aquilo é bom ou ruim para ela em prioridade, tá? Então, diferente do dominante, que quer conquistar os próprios objetivos, diferente do influente, que quer se relacionar com outras pessoas, diferente do estável, que quer se sentir seguro, quem tem alta conformidade tem uma motivação para realizar com perfeição. É o perfil mais perfeccionista de todos. Então, são pessoas mais voltadas para precisão, são mais atentas a detalhes, gostam de regras e procedimentos bem definidos, buscam alta qualidade em tudo que fazem, são cautelosos também, da mesma forma que o estável. A diferença é que o estável é cauteloso para manter a segurança dele, enquanto o conforme ele é cauteloso porque ele não quer errar. Ele quer ser perfeccionista. São pessoas que têm uma alta capacidade de análise, são muito observadores e têm o que eu chamo de uma emoção mais racional. O que seria isso? Sabe aquela pessoa que às vezes prefere ganhar uma disputa do que ser feliz? Às vezes ela vai brigar com alguém que ela gosta muito, mas ela quer estar certa. Quem tem alta conformidade é um pouco mais apegado a isso. Então ela tem uma emoção mais pautada para o lado da racionalidade. Ela vai querer, às vezes, estar certa até à frente de ser feliz, mas o fator estar certo, ter razão, né, estar correto no entendimento, faz muito sentido para essa pessoa, tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui no slide para você uma explicação um pouco mais elaborada. Esse fator está relacionado à estrutura, detalhes e fatos. Aqueles que apresentam alto nível de conformidade são atraídos pela precisão e pela exatidão. Por serem naturalmente ponderados e reticentes em falar, ao menos que sejam convidados, muitas pessoas imaginam que quem tem alta conformidade não tem ambição. Só que, por outro lado, em decorrência desse estilo ponderado, eles tentam alcançar controle através de estruturas e procedimentos, insistindo nas regras e códigos de conduta para atingir os seus fins. Uma pessoa com alto C valoriza regras. Muitas vezes esse aspecto afeta áreas da sua vida, não se restringindo apenas a regras e estruturas empresariais ou procedimentos pré-estabelecidos. Indivíduos desse tipo costumam ter códigos pessoais de comportamento, também tendem a valorizar a etiqueta e a tradição. Devido ao profundo interesse por fatos e detalhes, é comum encontrar indivíduos com intenso conhecimento específico. Esse interesse na maneira como as coisas funcionam significa que eles são frequentemente atraídos para trabalhos mais técnicos ou que envolvam a organização da informação, situação em que seus talentos afloram mais. Beleza? Então, talvez você esteja se vendo agora num perfil de alta conformidade ou também identificando outras pessoas próximas de você. O que eu quero te lembrar agora? Primeiro, todos nós temos os 4 perfis. O que é importante aqui é que você já vai chegar à conclusão de quais são os 2 perfis que mais te representam e quais são os 2 que você não é tão representado, logo é onde você tem que passar de ano. E o teu talento, o teu brilho vai vir justamente nos 2 perfis que você tem mais latente na sua composição comportamental. A gente vai matar agora, então traz aí para a mesa a tua folha de exercício, onde você preencheu as suas respostas do questionário, traz ela para a mesa aí, que a gente vai desvendar esse segredo. E não é bruxaria, é tecnologia, tá? Então vocês vão ter realmente, com base na razão, respostas bem interessantes. Então vamos lá, pega o teu questionário, eu vou te mostrar primeiro o que você vai fazer. Repara que a cada 6 afirmações eu troquei o fundo. Eu tinha uns fundos mais claros, uns fundos mais escuros. Então, olha lá, da afirmação número 1 até o número 6, tem um fundinho mais claro. Da 7 a 12 já fica mais escuro. Da 13 a 18 volta a ficar clarinho e da 19 a 24 já botei um fundo um pouco mais escuro. Agora você vai entender por quê.
coloca ali do 1 ao 6 a palavra dominância. O que significa? Puxa aí um colchete, uma chave, uma seta, envolve aí do 1 ao 6 e escreve dominância. O que significa? Se você marcou muitas questões 4 ou 5 de alta intensidade aí, é bem provável que você tenha alta dominância. Então, por enquanto, só escreve aí do 1 ao 6, puxa um colchete, uma chave e escreve dominância. Logo na sequência, do 7 ao 12, faz a mesma coisa, só que escreve agora influência. Se você teve, né, altas pontuações, marcou muitos 4, 5, né, da afirmação 7 até a 12, é provável que você tenha alta influência. Logo depois da 13 a 18, se representa alta estabilidade. Então, puxa também um colchete aí e escreve alta estabilidade do 13 ao 18. E, por último, do 19 ao 24, sem mistério nenhum, alta conformidade. Então, puxa também um colchete aí e escreve alta conformidade do 19 ao 24, beleza? Então, o que você vai fazer agora? Você já colocou, já sabe o que significa cada grupo de 6 afirmações, né? Qual o perfil diz que ele representa, e você vai somar agora as suas respostas. Então, você vai olhar lá, do número 1 ao número 6, olha, na número 1, Bruno, eu escrevi, coloquei 2. Logo na número 2, eu coloquei 4. Então, 2 mais 4 já tem 6 pontos. Na número 3, eu botei 5. Então 6 mais 5, 11. Você vai fazer essa soma das suas respostas até o número 6, do 1 ao 6. Eu vou botar um exemplo aqui para você, tá? Digamos que deu, na minha matemática aqui, digamos que deu 23. E aí depois você vai somar do 7 ao 12, ver quanto que deu a soma das suas respostas, da pontuação que você colocou. No meu exemplo aqui, eu botei, digamos que deu 21. Estabilidade, digamos que deu 12, conformidade deu 9. Isso aqui é aleatório, tá? Não precisa ser assim o seu. Mas o que você vai fazer? Você vai somar as respostas de cada grupo e vai colocar o número do lado desse nome, dominância, do lado do nome influência, estabilidade ou conformidade. Vamos lá. Vou te dar um minutinho para você fazer essa matemática aí, e depois a gente vai avançar. O que você vai fazer agora? Você vai reparar que, muito provavelmente, teve um número que se destacou em relação ao outro, que a pontuação ficou maior em relação aos outros. Esse, você vai do lado da palavra, né, como meu exemplo aqui eu vou fazer, foi a palavra dominância. Então, se o teu caso, o de alta dominância, foi o que ficou maior número, escreve ali primeiro, bem grande na tua folha, para você não esquecer depois qual é. Tá? Se no teu não foi a dominância, foi a estabilidade ou qualquer outro, não tem problema. Mas repara que no meu exemplo aqui, dominância teve 23 pontos e os outros todos tiveram menos. E você vai encontrar também o segundo, né? No meu exemplo, dominância foi o primeiro. Qual foi o segundo? Foi a influência com 21 pontos. Então, vou marcar aqui segundo no influente. Então, você vai marcar primeiro no que mais se destacou e segundo, obviamente, no segundo que mais se destacou em pontuação. E aí você vai pensar assim, Bruno, caramba, mas o meu deu empate. Pode acontecer. Tem gente que empata o primeiro com o segundo, e tem gente que empata o segundo com o terceiro. Tem gente até que empata 3, tá? Eu ainda não vi alguém empatar os 4, mas já vi até gente empatar os 3. Eu vou te falar agora como que faz o critério de desempate. Se não foi o teu caso, já frisa aí qual é o primeiro, qual é o segundo, e se quiser ficar atento aqui, porque eu vou mandar esse material para vocês, e se vocês quiserem que outras pessoas que você conhece preencham também esse material, você vai saber ajudar um resultado diferente do seu, tá? Então, digamos que no teu caso deu empate entre 2 perfis que ficaram em primeiro. Como que é o critério de desempate? Você vai olhar apenas entre esses 2, qual deles teve mais marcação no número 5. Então, digamos que no meu exemplo aqui tivesse empatado em pontuação, dominância e influência. Os 2 ficaram com o mesmo número de pontuação lá no alto, em primeiro. Eu vou olhar apenas para esses 2. Qual dos 2 eu marquei mais número 5? Se eu já conseguir diferenciar aí, eu já sei qual é o primeiro, já sei qual é o segundo. Bruno, deu igual. Eu marquei a mesma quantidade de questões com o número 5 nos 2. Então, você desce, vai para o número 4. Qual desses 2, somente entre esses 2 que empataram, desses 2 grupos de 6 afirmações, você vai ver qual, então, dos 2 teve mais marcação no número 4, tá? Olha que loucura, pessoal.
o resultado que saiu no teu questionário não significa que seja esse o seu perfil. O resultado que saiu no questionário não significa que seja esse o seu perfil, os seus 2 primeiros fatores. O que significa é que você, ao se olhar, você acha que tem esses 2 primeiros perfis exatamente nessa ordem, como seus perfis mais altos. Agora, olha que loucura para vocês verem a importância desse conteúdo. Nos meus treinamentos, em média, 70% das pessoas que acham que tem um determinado perfil, depois descobrem que não tem esses 2 perfis nessa ordem como os seus primeiros. Olha que doideira. Para você ver como a gente vive num mundo, pelo menos nesse lado ocidental, que não se preocupa em fazer a gente perceber os nossos talentos, e sim encaixa a gente em formas. Senão a gente se conheceria muito bem desde muito cedo. Então, para você ver como isso muda a vida de pessoas, né? Se você, por exemplo, no teu questionário deu que você é influente e estável, ou estável e influente, nesse exercício agora eu não vou levar em consideração a ordem, tá? Mas digamos que deu aí, como muitas pessoas aqui em resposta, deu que você é primeiro influente e segundo estável, ou que primeiro você é estável e segundo influente. E no teu questionário deu isso. E quando você enviou essa imagem, porque eu vou deixar esse exercício de casa para você, e vou estar à tua disposição se você tiver dúvida também, tá? Qual é o exercício de casa? Eu vou pegar essa imagem aqui, que você está vendo na tela, eu vou mandar no nosso grupo de WhatsApp e vou escrever uma frase meio que padrão, você pode customizar se você quiser, não tem problema, mas eu vou escrever uma frase meio que padrão para você compartilhar essa imagem, essa frase, com 5 pessoas da tua vida pessoal. Não são com pessoas que você trabalha, não são com pessoas que você tem pouco relacionamento, são pessoas que você se sinta extremamente à vontade de ser você mesma. Então você vai pegar essa imagem que está na tua tela, uma frase que eu vou colocar que vai estar escrito mais ou menos assim: oi fulana, tudo bem? Olha, eu estou participando de um treinamento e eu estou precisando identificar qual é o meu perfil comportamental. Me ajuda, dessa imagem aí com essas 4 cores, quais são os 2 grupos que você acha que tem mais a ver comigo? Me fala o primeiro e me fala o segundo. Comunicação eficaz é como a pessoa entende. Comunicação eficaz é como a pessoa entende. Eu costumo dizer que qualquer pessoa pode tratar o outro da forma que gostaria de ser tratado, menos 2 profissionais. Qualquer pessoa pode tratar o outro da forma que gostaria de ser tratado, menos 2 profissionais. Quem trabalha com atendimento ao cliente e quem lidera uma equipe. Se você lidera uma equipe ou você atende o cliente, você tem que saber em alguns momentos mexer no seu discurso para falar de uma maneira que o outro entenda racionalmente e emocionalmente. Se você não conseguir cumprir esse papel, porque tem coisas a se desenvolver na sua área, tá? E para fechar o nosso bate-papo, o que eu quero que você leve como uma mensagem final? A missão desse projeto Humanizar, que a gente teve nesses 2 treinamentos, é fazer com que literalmente todos se sintam satisfeitos com a excelência no atendimento. Eu não quero só o cliente feliz. Eu quero o cliente feliz, eu quero donos de laboratório felizes, eu quero gestores felizes e, principalmente, vocês felizes. Porque vocês atuando com satisfação, sabendo o que fazer, respeitando a própria natureza comportamental, agora você entende quais são os 2 clientes que têm mais facilidade de lidar. São os que têm o perfil parecido com o seu. Então, eu, Bruno, sou influente e conforme. É muito fácil para mim lidar com pessoas de alta influência e é muito fácil lidar com pessoas de alta conformidade. Quando o cliente é muito conforme, eu guardo um pouquinho a influência no bolso e vou na conformidade. Quando o cliente é muito influente, eu guardo um pouco a conformidade no bolso e vou mais para a influência. Quando o cliente é dominante ou estável, eu pego a minha cartilha de técnicas e me adapto porque o meu cliente merece o meu melhor. E se eu sei uma metodologia de me comunicar de uma maneira que ele entenda melhor, racionalmente e emocionalmente, eu respeito ele dessa forma. E é assim que eu fecho o nosso bate-papo com o meu último slide, que você conhece bem, de obrigado. E mais uma vez eu quero reforçar e te agradecer pelo teu comprometimento, pela tua ação, por você ficar aqui ativamente aprendendo e dando atenção para esse material que eu tenho certeza que vai deixar um legado para você, não só no trabalho, mas acredito eu, para a vida, para os seus relacionamentos.